Bom dia. Primeiramente, eu saúdo os professores da banca examinadora, representados pelo professor Yud Ben-Hur, meu orientador que me ajudou bastante no tema. Agradeço também a presença dos meus amigos e familiares, que tanto engrandece esse momento tão importante na minha graduação. O meu tema é o nível de aplicação da laicidade estatal no Brasil, uma análise sociojurídica. Eu busquei, por meio do método histórico, análise legislativa, doutrinária, realmente entender qual que é o nível do Estado laico no Brasil, pois muito se vê esse tema sendo discutido em debates no dia a dia, na mídia, no debate público. Primeiramente, nós temos que entender que laico e leigo são sinônimos, são palavras sinônimas que significam pessoas do povo. Historicamente, foi uma contraposição às pessoas pertencentes ao clero, à ordem religiosa. Secular também quer dizer o que é próprio do mundo, temporal, sem relação com o sagrado. Então, o Estado laico ou secular pode ser entendido a priori como aquele cujas instituições são exercidas pelo poder do povo e não por aqueles que têm um ofício religioso também. A doutrina ela se aprofunda muito mais na definição de Estado laico. Ela coloca o Estado laico como sendo aquele que não professa, não confessa uma religião oficial. É aquela que mantém neutralidade diante das diversas religiões. Ela também enfatiza a diferença entre laicidade e laicismo. Laicismo é um juízo de valor negativo em relação às posturas de fé, baseado no racionalismo, cientificismo, e Estado laico não é necessariamente Estado ateu ou agnóstico. A doutrina bate muito nesse ponto. Estado laico também tem que ser entendido como dois pilares: a regra da não identidade e o princípio da neutralidade. A regra da não identidade quer dizer que Estado e religião não são uma pessoa só, são duas pessoas distintas. E o princípio da neutralidade, ele, por ter, os princípios em si são de alto grau generalista, então devem ser harmonizados com os outros princípios da Constituição. A regra é mais fácil de se aplicar. Estado neutro é diferente de um Estado alheio ao fenômeno religioso. A doutrina fala que isso pode virar uma hostilidade velada, pode virar o laicismo. A origem histórica do Estado laico é muito importante, porque a religião sempre esteve ligada aos líderes políticos nas mais diversas culturas. Em especial na Europa cristã, a Igreja Católica era o pilar de unidade entre todos os reinos. Mas essa unidade foi quebrada com a Reforma Protestante, onde, quando aconteceu a Guerra dos 30 Anos entre católicos e protestantes, isso afetava as relações entre os reinos, as relações internacionais, e com o fim da guerra veio a Paz de Westfália, que tiveram vários tratados e que reconheceram a igualdade dos estados, o enfraquecimento do poder religioso e mais relevância ao poder político. Além disso, o movimento iluminista, com pensadores como Voltaire e Rousseau, fizeram com que o pensamento de separar Estado e Igreja crescesse cada vez mais. E teve como ápice o movimento iluminista a Reforma Americana, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que aconteceram praticamente uma seguida da outra. Enquanto nos Estados Unidos a aplicação da laicidade, ou seja, a separação de Estado e Igreja, foi pacífica, de forma legislativa, constitucional, com os três estados fazendo a Constituição, a primeira emenda que previa a liberdade religiosa, Thomas Jefferson falando que havia um muro de separação entre igreja e Estado, que muitas vezes essa frase é usada pela Suprema Corte Americana nas decisões, nos julgados. Os pais fundadores dos Estados Unidos, eles defendiam o Estado laico, mas também viam os valores morais religiosos como essenciais para o florescimento da sociedade. Não viam como inimigo da sociedade. Enquanto na França foi um processo violento. Houve perseguição religiosa. Muitos padres, bispos, freiras, leigos católicos foram assassinados por pura perseguição religiosa. Houve o reino do terror. A laicidade do movimento iluminista, ela acabou caindo no laicismo, no antirreligioso. E a religião católica, que era praticada pela população, foi substituída pelo culto à razão, que era uma religião oficial do Estado ateísta, e depois pelo culto ao Ser Supremo, que era uma religião deísta, tinha feriados no calendário civil. Apenas em 1905 foi criada a lei de separação entre igreja e Estado na França. Então, o modelo de Estado laico que nós temos é os Estados Unidos, que foi o primeiro a aplicar o Estado laico. Além disso, a doutrina fala dos variados graus de associação entre poder religioso e poder estatal. E existem diversas formas de dividir
essa associação. Uma muito famosa de Jorge Miranda, que ele coloca três grandes grupos. O primeiro são os estados onde há identificação entre Estado e religião, ou seja, eles são uma única pessoa, como nas teocracias e no cesaropapismo. Tem o segundo grupo, que ele coloca como os estados laicos, e é importante ver que, para Jorge Miranda, o estado laico não é sinônimo apenas de separação, mas também um estado laico pode ser a união, pode ter uma religião oficial. E dentro dessa religião oficial pode ter o clericalismo, o regalismo ou uma autonomia relativa. Ou na separação ela pode ser relativa, com tratamento diferencial a alguma religião, ou absoluta, com igualdade entre as confissões. O Brasil ele pode ser classificado como Estado laico de separação relativa, como nós veremos a seguir. E o terceiro grupo é a oposição de Estado e religião, que, como eu já falei, é o laicismo e o Estado ateísta. Além disso, tem uma divisão muito clássica que a Altafim faz, que é confusão, união e separação. Além disso, Silva coloca um quarto modelo externo a esse, que é a cooperação, porque no Brasil tem a cooperação por interesse público. Além disso, os doutrinadores estrangeiros também tentaram fazer essa classificação. Barbier coloca 3 grupos, os laicos, semilaicos e não laicos. Roberts tem outros 3 grupos. Messner tem 4 grupos. E os países analisados, eles variam nessas classificações. Então, não é algo fixo. Tem uma parte da doutrina que fala que nos estados não confessionais, com relação mais aproximada da religião, apenas o tratamento especial é permitido, o privilégio não. Mas essa mesma doutrina admite que identificar o privilégio é muito difícil. O privilégio seria o Estado conceder um benefício por livre iniciativa, enquanto que o tratamento especial decorre de situações concretas, de proteções constitucionais. As constituições brasileiras, historicamente, apenas a primeira foi confessional, a do Império, que durou mais tempo, 65 anos, adotou o catolicismo como religião oficial. As demais são consideradas laicas e todas invocaram a proteção de Deus, com exceção da de 1891 e de 1937. O Estado laico na Constituição atual está no artigo 19, inciso 1º, que fala que é vedado aos entes federados estabelecer cultos, subvencioná-los, embaraçar em funcionamento, manter relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração do interesse público. O que seria esse interesse público? Não possui limites e condições muito bem definidos, mas nós sabemos que tem que ser feito por meio de lei. É uma situação excepcional que o Estado pode manter uma relação de dependência ou aliança. Exemplos que eu coloco no artigo é a relação do SUS com algumas santas casas de misericórdia, que ainda são geridas por entidades católicas, ou do SUS com as obras sociais Irmã Dulce, que eles, querendo ou não, esses hospitais, eles divulgam a fé católica, mas por trás há um interesse público de saúde da população. Então, essa aliança é permitida pela Constituição e não afeta o Estado laico. Além disso, várias outras religiões, todos nós sabemos, praticam beneficência e que o Estado ele financia isso. Lenzo coloca também a decretação do ponto facultativo em São Paulo, durante a visita do Papa, em 2007, que foi realizado por meio de lei, como exemplo dessa colaboração, mas não possui limites e condições muito bem definidos. Além disso, existem outros pontos de contato muito fortes na nossa Constituição. A escusa de consciência, o homem que pode fazer serviço alternativo se alegar imperativo de consciência nas Forças Armadas. Os eclesiásticos são isentos de serviço militar, os templos religiosos são imunes de impostos, a assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação, o casamento religioso produz efeitos na vida civil, não são todos os países que isso é previsto. Pode-se destinar recursos públicos para as escolas confessionais. O ensino confessional religioso nas escolas públicas é permitido, como o STF reconheceu a separação atenuada do Estado e da religião e permitiu a confessionalidade no ensino público. Há também o reconhecimento expresso dos índios às suas crenças e a colaboração, como eu já falei. Além disso, existem questões polêmicas, por exemplo, o preâmbulo que invoca a Deus. O STF já decidiu que é irrelevante juridicamente sem força normativa, mas a doutrina fala que essa invocação é um inegável símbolo de religiosidade, reforça a laicidade do Estado, afasta a ingerência estatal, e o sentimento religioso do povo, se não impõe tal invocação, justifica essa invocação. Além disso, como eu já falei do princípio da neutralidade, ele deve ser harmonizado com os outros princípios, e
Um deles muito forte é o da cultura. A cultura no país é formada pela forte colonização portuguesa, pelos indígenas africanos, pelos imigrantes de diversos lugares do mundo. O Estado deve promover essa cultura. E muitas vezes está relacionado com a religião. E isso, não podemos deixar de falar da forte cultura cristã no Brasil. Doutrinadores veem que o direito constitucional à igualdade é influenciado pelo humanismo cristão. Existem valores morais ainda hoje nas nossas leis, como, por exemplo, a proibição da poligamia. É natural que o cristianismo possua, pela forte cultura histórica, um tratamento especial, e a doutrina fala que isso não afeta o Estado laico. A igualdade religiosa é diferente de um tratamento idêntico matematicamente, senão seria uma homologia massificadora. Outras questões polêmicas podem ser vistas por esse aspecto cultural, como feriados religiosos, crucifixos em repartições públicas, monumentos públicos como Cristo Redentor, praças, ruas, bairros, cidades nomeados sob nomes religiosos, não apenas católicos, como indígenas. Deus seja louvado na célula real. Isso também é visto nos Estados Unidos, como a expressão "In God We Trust", cidades com nome religioso. É comum presidentes evocarem Deus em seus discursos lá nos Estados Unidos. Então, nada disso afeta o Estado laico, tanto que o primeiro país a adotar o Estado laico foi os Estados Unidos, e ele também é assim. Qual é a conclusão que eu cheguei sobre tudo isso? Cada país possui suas próprias características, e essa laicidade também, a laicidade de cada país também vai depender de sua formação histórica, cultural. É um tema complexo, não pode ser generalizado. E, afinal, qual é o nível de aplicação da laicidade no Brasil? A partir da pesquisa, eu percebi que o Brasil ele possui uma relação amigável com a religião, assim como nos Estados Unidos. Não é um Estado ateu e deve evitar o laicismo. Possui a regra da não identidade, Estado e religião são coisas separadas, mas é uma separação uma separação atenuada, como o STF já admitiu, e porque possui pontos de contato muito fortes. E o princípio da neutralidade deve ser harmonizado com a cultura. O tratamento especial a certas religiões também é admitido pela doutrina. Então, a conclusão que eu chego é que temos que nos aprofundar nos temas. O Estado laico foi um tema que me impressionou bastante, e hoje eu sinto que estou muito mais preparado para discutir isso publicamente, e penso que essa parte jurídica do tema tem que ser explorada e difundida. Muito obrigado.